Tudo certo, pessoal? Professor Denilson Seixas, então, falando para vocês hoje aqui sobre Idade Média. Por que tem esse nome, né? Vamos começar pelo conceito, né? Idade Média simplesmente porque ficava entre duas principais idades, a Idade Antiga e a Idade Moderna Renascentista. Então, era uma idade que ficou no meio, né? E os historiadores, então, colocaram esta nomenclatura, tá? Então a Idade Média ela iniciou em 476 depois de Cristo com a queda do Império Romano e termina em 1453 com a queda de Constantinopla. Então é um período muito conhecido pelos castelos medievais, pelos cavaleiros templários, né, pela ação da Igreja Católica. Então a gente vai dar uma olhada nisso aí. Então, muitos chamam de Idade das Trevas, né? Alguns historiadores chamam de Idade das Trevas porque, segundo eles, ocorreu uma decadência cultural nesse período. Boa parte dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano e adentraram ali pela Europa não usavam a escrita. Então, segundo esta versão aí, né, Idade das Trevas devido a esta queda na cultura, uma decadência cultural, né? O abandono da escrita, o abandono das instituições políticas, por exemplo, que tinha na Grécia Antiga lá, né? O sistema de democracia, nos romanos ali, o Senado romano, as instituições políticas, né? Então, na arte também, é claro que isso é uma visão, né? Alguns historiadores não concordam com esta nomenclatura, tá? Então, aqui a formação dos castelos medievais, porque era uma fortificação, uma fortaleza, né, que protegia, então, as pessoas, basicamente as pessoas da elite que construíam esses castelos, tinham sentido, então, de proteger a sua família, os seus funcionários ali, de invasão de povos que não eram da região, né? Então, ocorreu nesse período chamado período de ruralização da sociedade. Então, boa parte na antiguidade ali, na Roma antiga e da Grécia antiga, a vida era muito na zona urbana, né, na cidade, né. A partir de agora, então, com a queda do Império Romano, boa parte da população vai se deslocando para o interior da Europa, para as regiões rurais, né. Então, se diz que é uma ruralização da sociedade europeia. Esse período, então, é marcado pela religiosidade, pela influência da Igreja Católica. A religiosidade é muito importante nesse período. Então, quando a gente lembra de Idade Média, a gente associa isto às ações, às práticas da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica é a principal instituição da época, influencia no comportamento das pessoas, na parte política também. Então, é muito importante isso. Inclusive, tinha o chamado Tribunal da Inquisição, né? Aquelas pessoas que não estavam de acordo com a sua doutrina, muitas vezes eram perseguidos, eram mortos, né? Inclusive, tem um filme que fala sobre isso, que é Sombras de Goya, né? Fala sobre a ação da Inquisição nesse período e um período posterior ainda, né? A Inquisição, ela não ocorreu somente no período medieval, mas após o período medieval ainda permaneceu boa parte dessas práticas aí, tá? O colonato, né? Se a gente for ver na parte da antiguidade greco-romana, a mão de obra escrava era muito utilizada. A partir então desta transição para o período medieval, ocorreu a libertação, né, das pessoas da escravidão. Essas pessoas acabaram se tornando servos. Então trabalhavam para um senhor e a partir dali então conseguia o seu sustento, ganhava proteção do senhor, um pedaço de terra para tirar o seu sustento, mas tinham que pagar alguns tributos, tá? Depois a gente vai ver um pouco sobre isso também. Agora, então, o feudalismo, né? Um sistema econômico da época, baseado no trabalho de servidão, no vínculo
na hierarquia social, por exemplo, tinha ali o servo que ficava na camada mais abaixo, né, o senhor feudal com seu poder, né, como proprietário de terra. Então, o feudalismo, havia esse vínculo muito forte entre as pessoas, entre o servo e o senhor feudal, né? Um vínculo pessoal muito forte, mas também tinha a suzerania e vassalagem, que é uma relação entre dois nobres, onde havia então uma fidelidade, né, uma relação de fidelidade. Um nobre, por exemplo, pede auxílio a outro nobre, né, auxílio militar, por exemplo. Este cede alguns funcionários seus e vai formar um pequeno exército para proteger o outro senhor feudal. Então a gente diz que o suzerano solicita auxílio ao vassalo, o vassalo cede auxílio, e em troca ganha parte das terras do outro senhor feudal. Então existe uma troca, né? Eu te cedo proteção, eu te dou auxílio militar, mas tu me dá parte das tuas terras. Então é uma relação entre dois senhores feudais, dois nobres, né? A relação de suzerania e vassalagem, tá? Agora, então, as cruzadas medievais, muito famosas cruzadas medievais. Nesse período, então, havia lá a Terra Santa, chamada Terra Santa Jerusalém, e o Papa Urbano II convocou os cristãos para buscar lutar contra os árabes que estavam lá na Terra Santa, né, em Jerusalém, e procurando, então, retirá-los de lá, porque, segundo eles, né, era um local sagrado para os cristãos e a Igreja Católica, então, queria dominar aquela região. Então, as cruzadas medievais era uma guerra, né? Foram guerras, ocorreram 8 cruzadas. Então, era uma luta entre os cristãos e os árabes. E o Papa, então, dizia que aquele que lutasse na guerra poderia conquistar o perdão dos pecados, poderia conquistar também não pagar impostos depois, quando voltasse, né, da guerra. Então, havia esses benefícios, né? Então, numa sociedade extremamente religiosa, era muito importante essa solicitação aí do Papa, né? Então, muitas pessoas foram para a guerra nesse sentido, então, tá? Depois, então, a gente fala sobre os monges copistas. No período medieval, ainda não havia equipamento como hoje nós temos aí, né, máquina de Xerox, que faz uma série de cópias, né, em questão de minutos aí a gente consegue. Na época, os monges copistas que viviam nos mosteiros, eles copiavam livros inteiros à mão. Então, boa parte do seu trabalho, né, era preservar algumas obras literárias. Então, se não fosse o trabalho deles, poucas obras literárias ficariam, né, permanentes pelo tempo, né? Então, foi um trabalho bem importante assim durante esse período. Depois, mais tarde, né, já na Idade Moderna ali, o Johannes Gutenberg inventou então um sistema novo de impressão e começou então a desenvolver melhor, né, esse sistema de cópias. Mas na Idade Média, então, os monges copistas tinham esta função. Falando então da peste negra, né, havia relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente ali. Então, nas embarcações, muitas vezes, devido à falta de higiene ali, o rato, né, havia pulga do rato e o piolho também das pessoas. Isso gerou uma bactéria, né, acabou então conhecida como a peste negra, né, que acabou dizimando boa parte da população europeia. Então, um problema que nem hoje nós vivemos aí, né, o coronavírus, né, que está gerando um grande problema mundial, né. Então, na época lá,
Se diz que um terço da população europeia foi dizimada por essa bactéria aí, né? Então, um problema bastante intenso aí nesse período através desta doença, tá? Nesse período também ocorreu fome e revoltas populares, revolta dos camponeses, e nesse sentido, então, a burguesia, que era aquelas pessoas ligadas ao comércio, começaram a se aliar ao rei, né? Inclusive até coloquei aqui burguesia, né? E junto com o rei, então, formaram uma aliança para poder, então, conseguir, a partir daí, formar uma nova forma de vida. Né? Foram, a partir disso, no final já da Idade Média, criado, então, os primeiros países, que a gente diz, né, eram as monarquias nacionais. Então, no período medieval, o rei não tinha tanto poder, o rei era mais um senhor feudal apenas. A partir de agora, então, já no final da Idade Média, na transição para a Idade Moderna, o rei e a burguesia vão se aliar, vão fazer uma aliança e conseguir, então, cada um com o seu interesse, formar os chamados estados nacionais. Né? A partir disso, então, vai ocorrer a formação, então, das monarquias absolutistas. A partir daí, então, já na Idade Moderna, o rei vai ter muito poder, tá? Mas isso é para um próximo vídeo, um vídeo, então, específico sobre a Idade Moderna renascentista, certo? Então, concluímos aqui uma base aí sobre o período medieval. Deixo aqui o meu abraço para vocês e até o próximo